Testando, boa noite. Testando. Boa noite. Agora sim, estamos já conectados pela internet. E a todos que estão aqui, uma boa noite, sejam bem-vindos a mais um estudo do Evangelho. E que seja um estudo proveitoso para todos nós. Hoje a temática, acho que é importante para que todos nós tomemos conhecimento. Finalizaremos o capítulo 14. E antes de iniciarmos esse estudo, primeiro também quero cumprimentar o pessoal que nos acompanha de casa, que tragam um copinho d'água para que depois seja fluidificado e recebam esses eflúvios de bênçãos e de amor provenientes do plano espiritual. Então vamos, antes de tudo, fazer uma prece para que possamos de verdade nos sintonizar com os amigos espirituais e que possamos juntos absorver com plenitude o conteúdo dessa noite. Então, vamos fechar os nossos olhos, respirar profundamente, sorvendo todos esses eflúvios de amor que pairam no ar, nessa atmosfera bendita. Vamos agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma noite, agradecendo a oportunidade dessa existência, que por mais difícil e dolorosa que ela possa ser, tem nos trazido o aprendizado necessário e o qual nós merecemos. Vamos também pedir o amparo e a proteção dos amigos espirituais, das equipes que sempre nos acompanham, as equipes médicas, socorristas, as equipes regeneradoras, as equipes afins a esse nosso estudo bendito do Evangelho, trazido pelo Mestre Jesus. Vamos, com o apoio e a colaboração do patrono da nossa casa, Eurípides Barçanufo, e o suporte do Dr. Bezerra de Menezes, que sempre traz o equilíbrio dos nossos campos físico, mental, emocional e espiritual. E assim, envolvidos em toda essa benesse, façamos juntos a prece que o Divino Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos de todo mal, porque teus são o reino, o poder e a glória para sempre. E agora, que todos que nesse momento, encarnados e encarnados, possam estar enfrentando aflições, dificuldades, que sejam balsamizados, que isso sirva como um refrigério para o espírito de cada um. E em nome de Deus, em nome de Jesus, damos por iniciados os estudos dessa noite. Que assim seja, graças a Deus. Então o João Pedro fará agora a leitura para nós do conteúdo que vai ser explanado nessa noite. Boa noite a todos. Hoje, então, encerrando a leitura do capítulo 14, nós vamos ler o item 9. Instruções dos Espíritos, a ingratidão dos filhos e os laços de família. Santo Agostinho, Paris, 1862. A ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo e revolta sempre os corações virtuosos. Mas a dos filhos para com os pais tem um sentido ainda mais odioso. É desse ponto de vista que a vamos encarar mais especialmente, para analisar-lhe as causas e os efeitos. Nisto, como em tudo,
o Espiritismo vem lançar luz sobre um dos problemas do coração humano. Quando o espírito deixa a terra, leva consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza, e vai no espaço aperfeiçoar-se ou estacionar, até que deseje esclarecer-se. Alguns, portanto, levam consigo ódios violentos e desejos de vingança. A alguns deles, porém, mais adiantados, é permitido entrever algo da verdade. Reconhecem os funestos efeitos de suas paixões e tomam então boas resoluções. Compreendem que para se dirigirem a Deus só existe uma senha: caridade. Mas não há caridade sem esquecimento das ofensas e das injúrias. Não há caridade com ódio no coração e sem perdão. É então que, por um esforço inaudito, voltam o seu olhar para os que detestaram na terra. À vista deles, porém, sua animosidade desperta. Revoltam-se à ideia de perdoar, e ainda mais a de renunciarem a si mesmos. Mas, sobretudo, a de amar aqueles que lhes destruíram talvez a fortuna, a honra, a família. Não obstante, o coração desses infortunados está abalado. Eles hesitam, vacilam, agitados por sentimentos contrários. Se a boa resolução triunfa, eles oram a Deus, imploram aos bons espíritos que lhes deem forças no momento mais decisivo da prova. Enfim, depois de alguns anos de meditação e de preces, o espírito se aproveita de um corpo que se prepara, na família daquele que ele detestou, e pede aos espíritos encarregados de transmitir as ordens supremas permissão para ir cumprir sobre a terra os destinos desse corpo que vem de se formar. Qual será então a sua conduta nessa família? Ela dependerá da maior ou menor persistência de suas boas resoluções. O contato incessante dos seres que ele odiou é uma prova terrível, da qual às vezes sucumbe, se a sua vontade não for bastante forte. Assim, segundo a boa ou má resolução que prevalecer, ele será o amigo ou inimigo daqueles em cujo meio foi chamado a viver. É assim que se explicam esses ódios, essas repulsas instintivas que se notam em certas crianças, e que nenhum fato exterior parece justificar. Nada, com efeito, nessa existência, poderia provocar essa antipatia. Para encontrar-lhe a causa, é necessário voltar os olhos ao passado. Ó espíritas, compreendei neste momento o grande papel da humanidade. Compreendei que, quando gerais um corpo, a alma que se encarna vem do espaço para progredir. Tomai conhecimento dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. É essa missão que vos está confiada e da qual recebereis a recompensa se a cumprirdes fielmente. Vossos cuidados, a educação que lhe derdes, auxiliarão o seu aperfeiçoamento e a sua felicidade futura. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe Deus perguntará: que fizeste da criança confiada à vossa guarda? Se permaneceu atrasado por vossa culpa, vosso castigo será o de vê-la entre os espíritos sofredores, quando dependia de vós que fosse feliz. Então vós mesmos, carregados de remorsos, pedireis para reparar a vossa falta. Solicitareis uma nova encarnação, para vós e para ela, na qual a cercareis de mais atentos cuidados, e ela, cheia de reconhecimento, vos envolverá no seu amor, que assim seja. Obrigada, João Pedro. Mais uma vez, muito obrigada pela presença de vocês. E hoje eu convoco a todos para falarmos de amor. É uma temática muito abrangente, essa que vamos estudar hoje, que fala sobre a ingratidão dos filhos, mas principalmente dos laços de família. Todo mundo aqui tem uma família. Somos oriundos de uma família, formamos as nossas famílias, e são laços que nos vinculam pela eternidade, muitas vezes. Mas para a gente poder entender tudo isso, vamos começar do início. Deus nos criou por amor. Por isso que eu disse que nós íamos falar de amor. Nos criou por amor, criou esse planeta onde estamos, que é o nosso hospital, escola,
foi feito com amor, para que pudéssemos aprender o processo de evolução. Os processos reencarnatórios nos servem para isso, para que cada vida, cada experiência que temos, possamos progredir. Então, quando Deus nos criou, Ele não nos trouxe em grupos. Trouxe o núcleo X, Y, não. Nós viemos individualmente. Até que por uma questão de afinidade, por provas que enfrentamos, fomos nos aglutinando, formando famílias espirituais. Por afinidades boas ou não tão boas. Mas fomos nos aproximando. E assim, de existência em existência, fomos criando laços. Então, que tipo de famílias, de laços de família temos hoje? Temos os laços de afeto, que é aqueles que amamos de várias encarnações, de várias experiências. Temos também os laços de desafetos, que criamos animosidades, né? Em experiências inúmeras. E temos também aqueles que são de provas da natureza, que às vezes a gente está vivendo uma encarnação só, mas temos que enfrentar uma provação semelhante, então a gente se aglutina. Então vamos explicar uma por uma. Quando a gente observa a nossa família, aquela que nos gerou, pai e mãe que nos geraram, a gente percebe que às vezes a gente tem afinidade mais com o pai, ou mais com a mãe, ou mais com o irmão e menos com o outro. Mas nos trazem juntos para que a gente aprenda esse amor, a se respeitar. Vamos aprendendo um com os outros. Mas também existem núcleos familiares que são oriundos de desafetos. São inimigos de outras existências que vêm juntos para se amar, aprender a se respeitar. E tem também um terceiro caso, como eu disse, que são das naturezas de provas, que são núcleos diversos, pessoas que vão vindo para esse núcleo, mas ninguém se conhece, nunca viveu. Às vezes um só, por exemplo, de 6 indivíduos na mesma família, 2 só já viveram juntos. Os outros são diferentes, mas estão ali para aprender juntos. Aí quando a gente observa a nossa família, a gente percebe que, às vezes, esse antagonismo, essa animosidade, ela é muito peculiar. Quantas vezes a gente não vê uma mãe que abraça um filho, mas não consegue abraçar o outro? Ela até faz, pelo impulso, pela convivência social, mas ela não tem o mesmo apego que ela tem com um determinado filho. Isso chama-se afinidade. E a gente vê N histórias assim, de filhos que não suportam o pai, ou que não suportam a mãe. Ou pessoas que... existem famílias harmônicas, que vivem bem, que se afinizam, que são felizes. Existem sim, mas na maioria das vezes, o antagonismo é o que impera. E a gente vai criando essas rixas, vai criando esses obstáculos e vai perpetuando. A gente não entendeu ainda que nós viemos para nos harmonizar. Se eu nasci na casa da Rosa, a Rosa é minha mãe, o Leonardo é meu pai, eu preciso me harmonizar com eles. Se eles vieram, se eles me trouxeram a esse mundo, nós precisamos aprender juntos esse amor. Mesmo que numa outra vida pregressa, eles tenham me causado algum dano. Mas a gente vai aprendendo a se afinar. E descobrir isso através do amor é o nosso maior desafio. Porque a gente vai protelando. A gente vai deixando, nessa existência não dá mais. Não estou suportando a Rosa, eu não quero mais conviver com ela. Deixa para a próxima. E eu vou ter, quando eu pulo uma etapa, é que nem um jogo de videogame. Eu vou pulando a etapa que eu tenho que resolver e sanar aqui agora. Eu vou ter que voltar e começar tudo da estaca zero. Por que eu não tento resolver? Eu também sou difícil. Eu também tenho imperfeições. E muitas vezes algum familiar, alguma pessoa próxima, tem que suportar essa minha rebeldia, esse meu orgulho desmedido.
esse meu egoísmo. Olha que bacana que eu fui procurando histórias, né, para poder ilustrar, principalmente nesses ambientes onde há muita animosidade. Existem casos de inimigos, que às vezes não eram nem familiares, mas inimigos vorazes, que se degladiavam muito. E eles voltam no corpo de irmãos siameses, grudados, porque eles vão ter que aprender ali no convívio direto a se tolerar. Porque muitas vezes um depende do outro, dependendo do grau de proximidade. Imagina gêmeos, tendo que estar dentro do ventre da mãe, já sentindo todo aquele impulso negativo, e voltam juntos para aprender a se amarem. Mas existem N situações. Se a gente for colocar aqui cada caso, vocês vão falar, mas olha, na minha casa lá, meu pai, ele me bate, ele é agressivo, ele bebe, a minha mãe é uma narcisista. Mas vamos lembrar de uma coisa. O texto, o capítulo 14, ele fala sobre isso. Honrar pai e mãe, para que tenhamos uma vida dilatada sobre a terra que Deus te deu. Não está falando para você amar, relevar, dar e deixar ele fazer o que quer. Mas honremos esse pai e essa mãe. É o único mecanismo, o único veículo que nos traz para cá. Para que a gente possa progredir, a gente tem que encarnar. E só conseguimos nascer através de um corpo feminino e da ajuda de uma célula masculina. Mesmo que esse pai vire as costas e nunca mais nos dê atenção. Mas é importante. Cada um tem uma vivência, uma experiência. Não dá para a gente fazer uma equação ou mesmo uma contabilização. Tem pais assim e assado. Existem pais de todos os tipos. E aprender a respeitar é muito importante. Então, quando a gente conhece os tipos de família, tipos de laços de família, fica mais fácil a gente enxergar com maior plenitude. Mas nisso também não é para a gente ficar apontando assim, então eu acho que eu era muito amiga da minha mãe. A minha mãe era um espírito afim, mas olha, meu irmão não, hein? Aquele era um inimigo meu. Não é para que a gente possa traçar esses paralelos, mas para que a gente possa entendê-los. Muitas vezes aquele espírito é aquilo que ele sabe, é aquilo que ele consegue me dar. A gente transborda o que tem dentro da gente. Então, quando a gente consegue transbordar luz, amor, compreensão, tolerância, a gente já está amando. Amar não é abraçar e falar, eu te amo de todo o meu coração. É amar de coração, mas amar com a razão, com o sentimento que Deus nos capacita de entender a limitação de cada um, a inferioridade de cada um, mas as virtudes também. Porque muitas vezes a gente também erra com o outro por inveja. Meu irmão, a minha mãe gosta muito mais do meu irmão do que de mim. Meu pai, olha como meu pai trata meu irmão. E essas guerrilhas, elas acontecem na casa de todos nós. É tão comum. Porque tem gente que fala assim, porque só essa minha família é um problema. Todo mundo tem problema em família. Uns mais, outros menos. Mas todos temos. Há casos de pais que vêm para aprender com os filhos. Mas há também pais, é claro, que vêm para dar o direcionamento. O texto fala sobre isso. O que fizestes com os filhos que Deus te confiou? O que eu tenho feito? Eu tenho aleijado meu filho, facilitando a vida dele? Não vendo o que ele faz, achando mais fácil não repreender, não reprimir. Hoje a educação ficou mais fácil. Porque eu delego para a escola, eu delego para os avós, e eu não assumo. Mas mesmo assim, será que eu tenho maturidade para ser mãe? Ou ser pai? Será que eu estou sendo compreensivo e ser uma filha que honra esse pai e essa mãe? Porque ele me trouxe até aqui. O que ele fez depois disso, o pai e a mãe, aí já não é mais da nossa responsabilidade. Mas aquilo que fizermos com eles vai ser de nossa responsabilidade. Não ao revide. A gente já falou tanto sobre isso. Vingança, revide. Até quando a gente vai ficar batendo nessa tecla? Aí a gente entra num outro lado da conversa, que é a ingratidão dos filhos.
É lógico que existem vários tipos de filhos, como existem vários tipos de pais, de educação, de formas de educar. Nós passamos de uma geração, vou falar aqui, uma anterior à minha e até à minha, que nós tínhamos muito respeito pelos pais. Um pai não precisava falar muito, ele fazia psh, a gente, todo mundo calava. Hoje, praticamente, o filho manda o pai calar a boca, e a mãe. Onde está o erro? O erro está na falta do equilíbrio, de não sabermos dosar. Eu tenho 3 filhos, homens. E nem por isso eu deixei com que eles seguissem o caminho assim, ao bel prazer. A orientação foi dada. Toda oportunidade, estudem, mas ali a parte moral foi sempre muito bem colocada. Tentei, fazer o meu melhor. Assim como os nossos pais também tentaram na nossa geração. Mas por falta de conhecimento, muitas vezes, eles falham. Nós também, eu também falho. Somos falhos, ainda não, filho não vem com bula, Todo mundo fala, mãe também não aprende. A gente aprende a ser mãe e pai na marra. A partir do momento que vem o primeiro filho, a gente já começa a ver o quão é difícil educar. O quão é difícil entender, porque são filhos da mesma casa, mas com personalidades diferentes, são espíritos diferentes. Cada um trazendo uma bagagem, trazendo suas provas, trazendo as suas experiências também. Então, saber observar. E também não tem filho preferido, viu? O filho preferido é aquele que está necessitando num determinado momento. Porque às vezes um filho está precisando por uma razão, aí você deixa de dar um pouco de atenção para os demais para socorrer aquele filho. Mas o outro vai passar também por algum momento de dificuldade, a gente vai ter que estar lá socorrendo, dando amparo e sustentação. Mas aí como é a ação dos filhos para com os pais que, de alguma forma, se equivocaram no meio do caminho? Ou por egoísmo mesmo, Existem 4 coisas que não se deve fazer com pais, independente do que eles nos tenham feito. Abandonar no asilo, encostar no local. Eu não dou conta, eu tenho que trabalhar, eu tenho que... A não ser que a pessoa não tenha por onde, ela tem que trabalhar, não tenha quem fique. Mas que você tenha a hombridade de acompanhar esse pai, essa mãe que está ali. Ou quando ele fica acamado e você não tem condições de deixá-lo numa clínica ou no local, colocar ele num quartinho escondido lá, sem prover o necessário, com carinho, com respeito. Deixando, às vezes, passar fome, passar sede, no frio. Isso acontece, viu, gente? Parece que não, mas acontece. E também quando ocorre violência. Não só a violência física, mas a violência verbal, os insultos, a ironia. Tipo, olha, você lembra quando você fez isso quando era criança? Olha, agora eu estou te devolvendo. Isso é vingança, gente. Isso é revide. Isso não leva ninguém a lugar nenhum. Vamos imaginar que a gente tem uma mãe que, de alguma forma, ela sei lá, nasci, a minha mãe era muito jovem, meu pai também, cada um foi para um lado, e eu fiquei lá, minha avó que me criou, alguém criou, uma tia, sei lá. É uma situação hipotética. Mas aí a minha mãe, depois de um certo tempo, ela forma uma família, tem outros filhos, e ela fica ali, eu fico esquecido. O que eu devo a essa mãe, esse pai que abandonou, que foi embora também? Porque isso acontece muito. Muitas vezes o marido, o namorado, sei lá quem, abandona essa mulher e ela não tem coragem, ela não tem estrutura para suportar. Ela não tem maturidade, muitas vezes. Ela não tem nem para ela. Como que ela vai conseguir ofertar isso para uma criança? É uma falha? É. Porque era a responsabilidade dela. Era a responsabilidade desse pai. Mas vamos olhar com um olhar mais de brandura. Ele não sabia, ela não sabia o que fazer. Ela fez o que ela podia, ela fez o melhor que ela podia naquele momento. Então, sejamos gratos porque estamos aqui.
Só chegamos aqui através desse erro, que talvez ela achou que era um erro naquele momento, mas chegamos aqui, estamos podendo olhar com um pouco mais de bondade, com acolhimento, e dizer, olha, eu te perdoo, você não sabia, você não sabe o que você fez. Me magoou, mas hoje eu sou outra pessoa, eu estou tendo a oportunidade de viver uma vida, de aprender. E quem sabe, às vezes, até formar uma família, ter filhos. Aí a gente pode dar esse amor que ficou ali, essa lacuna que ficou daquele indivíduo. Existe uma historinha que eu lembrei agora do... Vocês devem conhecer um psicólogo, ele também é orador espírita, o Rossandro Klinger, ele é um nordestino, eu gosto muito de ouvi-lo. Ele conta a história da mãe. A mãe, eles são, eu acho que 3 irmãos, mas o pai abandonou essa mãe. Uma mulher nordestina, ela já não tinha mãe, só tinha um pai, criou esses filhos sozinhas. Então, você imagina para uma mãe criar 3 filhos, ela tendo que trabalhar, cuidar da casa, orientar os filhos, e ela foi muito severa, rígida, para que eles não se perdessem. E uma vez o Rossandro conta que ele queria ir numa micareta. Lá no Nordeste isso é muito comum. E ele pediu para o avô. O avô morava e a avó, né, é pai e mãe que adoça. E falou para o vô que queria comprar o tal do abadá, da roupa, para ir nesse evento. O vô deu dinheiro. Aí a mãe fala, não, você não vai. Ele falou, não, o meu avô me deu, eu vou. Ela falou, não vai, enquanto você viver sob o meu teto, eu te alimentar, você não vai. Ele falou, quando eu fizer 18 anos, eu vou. Não, enquanto você morar comigo, você não vai. Ele fala, eu lhe odeio, ele falou para ela. Aí ela falou assim, não quero o seu amor, eu quero o teu respeito. Porque o amor é consequência. Quando a gente respeita pai e mãe, o amor ele vem por natureza. E respeitar não é ser condescendente com os erros dele, mas respeitar aquela situação. Ele me trouxe até aqui. Ele cumpriu com o papel dele. Se ele depois foi um bom pai, uma boa mãe, aí já é outra história. Já é responsabilidade dele, é a minha, eu cumpri. Então, coisas que nós não devemos nunca repassar. O que um pai, muitas vezes imaturo, uma mãe, nos fez. A gente tem que fazer o bem, sempre. Porque um dia a gente se esquece de 2 detalhes na vida. A gente vê muita gente falar assim, não gosto de criança, não tenho paciência com criança, ou não tenho paciência com idoso. Gente, fomos crianças, todos nós aqui nascemos, fomos crianças e vamos ficar velhos. Como que eu posso dizer que eu não gosto de velho? Que eu não tenho paciência? E quando eu chegar nessa fase? Ai dos meus filhos, vão ter que me aguentar. Então, esse respeito a gente vai conquistando quando a gente vai compreendendo. E olha que bacana, eu acho tão bacana esse capítulo, porque ele é o único mandamento da lei mosaica, das leis divinas, que fala sobre isso. Ele não fala não matarás, não. Ele faz uma promessa. Honrar teu pai e tua mãe para que você tenha uma vida dilatada sobre a terra que Deus te confiou, que Deus te deu para viver. Por que então a gente não faz tudo com amor? Porque quando a gente vai protelando, seja em qual laço de família estivermos, sejam das famílias, o orador ainda fala assim, famílias unidas pelo laço do afeto, o que fazer? Ame. E as famílias por laço de animosidade, de desamor? Ame mais ainda. E aquelas famílias por união pela natureza de provas? Ame, porque senão a gente vai criando inimigos e vai só levando para outras vidas. Então por que não resolvemos aqui agora? Por que esperar? Está difícil? Dá um tempo, se afasta um pouco, vai refletir. Será que eu também estou sendo muito orgulhoso? Será que eu não estou sendo um pouco egoísta? Estou pensando só no meu bem-querer? Talvez era essa nossa aprovação. Às vezes esse pai rude, essa mãe, ou esse filho ingrato, foram pessoas que a gente, lá na vida pretérita, em outras encarnações, judiamos, fomos algozes, fomos inimigos. Ninguém
cai numa família por acaso. A reencarnação não erra de endereço. Você mora com as pessoas que estavam... Você pediu, eu quero esse pai, eu quero essa mãe, esse irmão. Foi um acordo. Aí a gente chega aqui, a gente sucumbe. Porque muitas vezes a gente lá fala assim, eu perdoei aquele meu inimigo, ele me roubou, ele me usurpou, mas eu perdoei. Então tá, você perdoou? Então vocês vão encarnar juntos como irmãos. Vão morar na mesma casa. Uma casa muito simples, muito pobre. Vocês vão ter que dividir o quarto, vão ter que dividir até o desodorante. Tolera. Chega aqui na hora da prova, eu não aguento esse cara. Olha, ele usa minhas coisas, ainda deixa jogado, deixa bagunçado. Não é assim que acontece muitas vezes nas casas? Então, cuidemos um pouco daquilo que temos como missão e propósito enquanto pais e mães. Vamos olhar um pouco com mais afeto para as nossas famílias. O que temos feito dessas famílias? O que temos feito desses filhos que Deus nos confiou? Mas será que nós, enquanto filhos, estamos sendo bons filhos? Estamos retribuindo à altura esses pais? Porque também tem uma coisa que a gente não pode deixar. Tem uma frase de uma canção antiga do Erasmo que fala assim: proteção desprotege. Equilíbrio. A gente não pode dar tudo, mas também a gente não pode retirar tudo. Então tem pai que às vezes erra com os filhos por excesso de proteção. A gente quer, naquela ânsia de não querer que os filhos sofram, a gente não deixa passar dificuldade financeira, a gente vai lá e socorre. É claro que ninguém quer ver filhos sofrer, ver pai sofrer. A gente precisa ensinar o caminho, mostrar por onde. Que é através do trabalho, é da perseverança, vai estudar, vai encontrar um trabalho melhor, vai se capacitar. Mas eu não posso deixar essa muleta. De tudo eu estar ali, dando, oferecendo. Mãe, esse mês, olha, acabou meu dinheiro para o combustível, porque eu fiz a festa de aniversário da minha filha, eu não vou ter dinheiro para ir trabalhar. Como assim? Que responsabilidade se eu for lá e der o dinheiro para essa filha, para esse filho? Então a gente precisa saber ter equilíbrio na educação. Educar é uma tarefa difícil. E é dentro do lar que a gente encontra os maiores mecanismos de aprendizado, de renúncia. Quem aqui, que seja pai ou mãe, nunca renunciou por um filho? Uma família bem estruturada é aquela que são todos por um, né? Todo mundo, naquele momento que está passando, todo mundo se dá a mão e vai auxiliar o que está precisando. Aí quando os pais ficam mais velhos, são os filhos muitas vezes que têm que fazer esse retorno. O pai aposentou, ele não tem mais por onde, ele está difícil, gasta muito com remédio, os medicamentos são caros, os tratamentos, somos nós responsáveis por isso. Independente do que esse pai ou essa mãe nos fez. Então essa troca ela é muito importante. Então que a gente possa aprender hoje. Vamos olhar com um pouco mais de carinho para essas famílias, nossas famílias, para esse pai. Se o pai não está mais aqui, já desencarnou a mãe, que sejamos gratos pela vida, por estarmos aqui nessa existência, que foi através deles que chegamos até aqui. E vamos também, enquanto pais, agradecer a Deus pela oportunidade que tivemos de receber seus filhos, né, como nossos, que está aqui como empréstimo, né, não são nossos. Estão nossos filhos, não são nossos filhos. Estão nossos pais, não são os nossos pais. Deus é pai. E todos somos irmãos. Nessa humanidade toda, né, nessa sociedade que vivemos. Então que possamos olhar com um pouco mais de carinho, um para com os outros, sem apontamento, sem culpar, sem revide, sem vingança. Daqui a gente só vai levar as coisas boas que fizermos. E se a gente pular essas etapas por alguma razão e a gente sucumbir, vamos voltar juntos. E não tem uma história que a gente sempre fala nas nossas reuniões, principalmente porque tem um dado que é importante falar. Esses afetos, a gente sempre fala de pais e filhos e não fala de cônjuges, porque é impossível a gente se unir a alguém que a gente odiou.
O máximo que a gente tem de algum cônjuge que a gente já teve numa outra existência e a gente volta junto, é mágoa. Foi um amor que adoeceu. Porque o ódio também é isso. É um amor que adoeceu em nós. Então houve amor em algum momento. Que a gente possa resgatar. Aqui. Ainda agora. Para que a gente volte numa outra existência com mais amigos espirituais do que inimigos. Esse é o objetivo. Progressão. Que a gente se eleve cada vez mais. Então a palestra hoje era sobre isso. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta. Pois não. A Lúbia? Ah, sim. Nós falamos dos gêmeos, né? Ou dos que sejam univitelinos, bivitelinos, ou que sejam os siameses, como eu dei o exemplo. Eu acho que a maioria das vezes são irmãos que se amam muito. E eles vêm juntos para viver. E tanto é que quando acontece alguma coisa, o outro pressente. Gêmeos, né? E acontece muito de um estar longe, um morre, um desencarna, o outro automaticamente já se sente fragilizado. É uma egrégora muito forte que está envolvida. Então, quando eu citei o caso dos gêmeos, ou o caso dos irmãos siameses, isso não é uma regra, gente, por favor. Não é todos irmãos gêmeos que são inimigos de outra existência, e nem tampouco irmãos siameses que vão vir. Mas isso acontece muito para que eles aprendam a compartilhar o mesmo momento, até o mesmo momento de gestação, para que possam se afinar e aprender o amor. Já se envolvendo nesses eflúvios, né, nessa energia benéfica, que a mãe vai também doar para que eles comecem a se harmonizar. Certo, Lúbia? A Lúbia, eu acho que ela tem uma irmã gêmea. Gente, alguma pergunta? Mais alguma coisa? Então, agora a gente vai para uma outra etapa, que é o passe. Gostaria que vocês ficassem sentadinhos numa posição confortável. Nós vamos fazer aqui uma vibração. A Rosa, peço a Rosa, a doutora Silvia vai ao piano, que conduza os nossos amigos médiuns para o passe. Pode ir. Olha. O Leonardo também dá passe, tá? Então, nesse momento, vamos nos envolver nessa luz, nesses eflúvios deixados pela espiritualidade maior nessa casa, que derrama sobre cada um de nós as bênçãos que necessitamos e que merecemos, que possamos receber o remédio salutar que trata o nosso corpo físico, nosso corpo espiritual, nosso corpo mental, para que seja sempre um equilíbrio e possamos sempre regressar aos nossos lares envolvidos nesse amor. A medicina do alto tem em profusão todos esses medicamentos que a medicina terrena ainda não tem, e está distribuindo agora aqui em profusão, penetrando em cada célula, em cada tecido, em cada órgão, em cada sistema do nosso corpo físico, se irradiando para todos os nossos corpos, nos envolvendo numa luz balsâmica que nos faz até levitar, que possamos sentir nesse momento pétalas de amor, de esperança, de bênçãos divinas caindo sobre cada um de nós, nos envolvendo a todos, nos preparando para uma semana bendita, próspera, proveitosa, que possamos também levar para os nossos lares e a todos os nossos familiares esses eflúvios benditos, esse amor que Jesus nos ensinou e que se derrama sobre todos nós, hoje, agora e sempre.